Então, gente, o negócio é que eu tô trazendo para vocês algumas facetas aí do ego, né? Eu já trouxe algumas e eu tô trazendo isso por quê? Pra gente poder se identificar, a gente poder ver e falar assim, nossa, eu tenho esse perfil, nossa, eu tenho esse comportamento, nossa, eu faço isso mesmo, tá bom? Então você sabendo como você se comporta, ou é, como as pessoas se comportam, vai ficar mais fácil você lidar com você mesmo e você também lidar melhor com os outros, tá bom, gente? Então a ideia aqui que eu estou descrevendo é para isso. Olha, eu já falei aí, gente, do vitimismo, né, do coitadismo e do perfil também, né, que são perfis, e também daquela pessoa mais guerreira, mais é, mais que quer é, desafio, 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 o que não é ruim, mas a pessoa muitas vezes atrai muita encrenca, muito problema. E cada vez mais problema, problema, problema para poder resolver, né? O herói, né? Então eu descrevi isso aí num outro trechozinho. Então já foi o coitadismo, vitimismo, né? Que é a mesma coisa. O herói, né? Que é esse perfil que eu acabei de descrever aqui e descrevi mais detalhadamente lá no outro áudio, no outro trechozinho, no outro videozinho. Eu queria falar hoje, gente, com vocês um pouquinho sobre o perfil do da pessoa, né, do ego. Quando a gente fala ego, a gente está falando de quem? Da gente mesmo. Então, eu queria trazer um perfil para vocês aqui, para vocês verem se vocês se identificam, daquela pessoa que tá tudo, que pode estar tudo bem, né? Pode estar tudo em paz, tudo tranquilo, que a pessoa ela se inquieta, a pessoa entra em pânico. Se estiver em paz, se estiver tudo sossegado, se estiver tudo bem, a pessoa entra em pânico e começa a entrar em desespero e a criar conflito, que a criar confusão e a pedir, entre aspas, pedir, né? Isso é inconsciente muitas vezes, pedir por pressão, pedir por agressão, pedir por algo que seja problemático, caótico, é, que a violente de alguma forma, né? E eu noto muito isso em mulheres, né? Acho que, claro, né? Homens e mulheres, mas eu já notei muito isso em mulheres. E então isso é um perfil que a pessoa às vezes não percebe. O quanto que a pessoa não fica bem quando tudo tá bem. Tudo tá bem, tá tranquilo, tá pacífico, tá amoroso, tá alegre, tá feliz. A pessoa não consegue. Então esse é um tipo de ego, que é aquele ego, gente. Claro, tudo aqui é na minha visão, na minha opinião. Aquele ego, opinião não é acadêmica, é minha opinião empírica da minha vivência, da minha observação, enfim. É aquela pessoa que está muito identificada ao ego. E o ego é um ego problemático, é um ego que se acostumou com dor, com violência, com agressão, com muita pressão. Então a pessoa não consegue ficar naquele estado calmo, pacífico, amoroso, de felicidade, de bem-estar, sem com que a pessoa altere, sem com que a pessoa surta, sabe, gente? É aquela coisa que a pessoa não consegue ficar em silêncio, sabe o silêncio? Ninguém fala nada, silêncio, pacífico, ambiente pacífico, silencioso. Esse tipo de ego não consegue. Vai começar a lembrar de um problema, de um conflito, e vai começar a cutucar o fulano de tal, o colega, e vai tentar causar uma desavença para poder quebrar a paz, para poder quebrar a felicidade, quebrar esse ambiente de calma, de conforto, porque está acostumado com dor, violência e agressão. Então isso, gente, é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem muitas pessoas que têm esse perfil e que a gente precisa se atentar a isso, porque a pessoa muitas vezes não percebe, é inconsciente. E também mostra o que é um apego ao próprio eu, um apego à própria identidade, um apego à própria pessoa. Então, a pessoa não consegue se ver fora disso. Lembra daquele ensinamento, que depois eu vou detalhar melhor? Aquele ensinamento que fala assim, dá um passo para o lado, ou então troca o olhar, ou então me fala qual é o seu próximo pensamento.
né? Aí você vai parar a sua mente, vai ficar silenciosa, você vai ver que tem um espaço, você vai ver que você consegue observar a sua própria mente e, portanto, você não é a sua mente, você não é o seu eu ego, você não é. Então, pouco a pouco, se a pessoa se observar, se a pessoa procurar o autoconhecimento, autodesenvolvimento, principalmente se observar, e observar propriamente pensamentos, sentimentos, emoções, pouco a pouco a pessoa consegue se desvencilhar desse ego que pede por problema, pede por conflito, pede por situações violentas, situações não pacíficas, situações de não felicidade. Então é um trabalho, dia a dia, grão a grão, passo a passo, que cada um, né, que tem esse perfil, mas serve para todos nós também, né, gente? Eu trago aqui esses perfis não para a gente poder, então agora eu vou lutar contra isso, não vou ser isso, vou combater, não. É para a gente se observar, ver onde a gente é assim, quando a gente é assim e poder fazer as transformações que cabem. Para quê? Para o nosso próprio bem-estar, convívio melhor com os demais, enfim. Tá bom, gente?